Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Paz, saúde, alegria, vitória, prosperidade para você e, é claro, para toda a sua família. Graças a Deus por mais um momento de fé, por mais um momento das nossas pérolas de sabedoria. E é muito bom ter você com a gente. Estamos muito felizes com o resultado de tudo isso. Estamos recebendo alguns depoimentos, alguns testemunhos de pessoas que têm nos ouvido no nosso podcast, tanto pelas plataformas digitais, né, e também pelas emissoras de rádio. Um grande abraço a todos vocês e se você deseja me seguir numa rede social, eu indico o Instagram, @PREdsonNogueira, PREdsonNogueira, ou o do Ministério, Agindo Deus, quem impedirá. Que Deus te ilumine, te proteja e vamos, que tem mais uma palavra para abençoar você no dia de hoje. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o tempo da semeadura, o tempo da colheita. Gênesis capítulo 8, verso 22 diz: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Olha que lindo isso. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Então Deus, o nosso amado Deus, Ele instituiu uma lei básica para a colheita. É uma lei perpétua, natural, semear e colher. Enquanto existir terra, haverá semeadura, tempo de arar o solo e colocar a semente, e também a colheita, tempo de reunir o fruto da semente que foi plantada. Então essa lei, queridos e queridas ouvintes, esta lei natural, Deus estabeleceu no princípio. E ela existe até hoje. Então, quando alguém planta uma semente boa, pode ter certeza de que algo irá acontecer. Pois nas condições certas, ou seja, solo fértil, quantidade adequada de água e de exposição ao sol, a semente germinará e crescerá. Ou seja, é uma lei natural. A semente, ela tem a característica de se multiplicar. Semente multiplica semente. Em alguns casos, centenas de sementes derivam de uma única. O agricultor sabe que se plantar 5 porções de sementes em um campo e 25 em outro, colherá mais no campo onde semeou mais. Assim como existe a colheita natural, há também a colheita espiritual. É muito importante esse ensinamento para que tenhamos uma vida feliz, uma vida saudável, uma vida abençoada. Porque existem vários tipos de semente e toda semente plantada, no momento certo, vai ter colheita. Então, como existe a semente, não é? E a colheita, existe a colheita também espiritual. Então, enquanto você viver, haverá tempo de semeadura e tempo de colheita. Deus, na sua bondade e amor para conosco, Ele nos dá o privilégio de semear e ter uma boa colheita para a sua vida. As sementes que você planta são as coisas que você oferece a Deus. Exemplo, o seu tempo é uma semente, não é? O amor, a fidelidade, atos de bondade são sementes boas. Mas evidentemente há as sementes ruins. Vou dar alguns nomes. Sementes ruins: ódio é uma semente muito ruim, falta de perdão, ressentimento, amargura, rebelião e outros afins. Tem muitos tipos de sementes, tanto boas quanto ruins. Lembre-se, toda semente plantada vai ter a colheita.
Então, seja qual for a semente que você semear, boa ou má, haverá sempre uma colheita. Faço uma seguinte pergunta: que espécie de colheita você precisa agora na área financeira? Vamos ser específico. Na área financeira, ou seja, nas suas finanças. Que espécie de colheita você está precisando? Antes da colheita, você deve primeiro plantar sementes, que são as ofertas. Aliás, abrindo um parênteses aqui, agradecer a você que tem sido um semeador no nosso ministério. Aliás, se você que é um semeador no Ministério Agindo Deus, você já está percebendo que está colhendo o que você está plantando, compartilha com a gente. Se for possível, passa um direct para a gente no nosso Instagram, do Agindo Deus Quem Impedirá. Passa aí, se for possível, tá bom? A gente, de repente, poderá até, em algum episódio, compartilhar. Às vezes eu não falo o nome da pessoa, a não ser que ela coloca publicamente na rede, né? Mas a gente, para compartilhar. Então, obrigado a você que tem sido um semeador no nosso ministério. Agora, mas talvez você tenha atingido um nível desesperador de escassez e esteja assim convencido de que não pode dar-se ao luxo de ofertar. Às vezes, num tempo de escassez, vamos assim dizer, a grana curta, então às vezes a pessoa pensa assim, não, então eu não estou apto a ofertar. Pelo contrário, é no momento de pouco que você vai provar sua fidelidade. Você vai continuar, né, semeando. Talvez não é aquele valor, mas um valor que está dentro da atual realidade, que é uma questão de fé também, né? Então, dê um passo de fé para dar a Deus a maior e a melhor semente possível. Fale com Deus. Eu sou bem franco, à luz da palavra. Não se deve ir pelas emoções, na empolgação. Ouviu a palavra, Deus falou, dá mais uma pensada, analisa e Deus vai te dar semente e você vai plantar. É assim que funciona. Agora, semeie em solo fértil, em bom solo, entendeu? Na questão de oferta para um ministério, é importante você plantar no ministério que está dando fruto. Almas estão sendo salvas, vidas estão sendo libertas, vidas estão sendo transformadas, salvas, curadas pelo poder de Deus. São sementes, não é verdade? Você não vai querer plantar literalmente uma semente num terreno pedregoso, num terreno duro. Você tem que preparar a terra, concorda? Então isso também é importante salientar, ok? Então, Deus usará a semente que você semear para produzir a colheita que você precisa. Então, meu querido e minha querida, semeie e prepare-se para colher. Deus não deixará. Escuta o que eu vou afirmar aqui. Deus não deixará de suprir a sua necessidade. Jamais. Deus, ele é poderoso, ele é maravilhoso. E você vê que aqui na palavra que eu li, de Gênesis 8:22, é enquanto durar a terra. Planta, colhe. Planta, colhe. É assim que funciona o processo da nossa vida enquanto vivemos aqui, ok? Agora, a colheita, existe a semeadura, existe a colheita. Então, como existe a estação para semear, há também a estação para colher. Então é interessante isso aqui, ó. No mundo natural, a colheita ocorre depois que as sementes crescem e estão maduras, prontas para colher. A colheita deve ser feita enquanto estiver madura, ou senão vai apodrecer no campo. Então, durante a estação da colheita, o grão ou o fruto é colocado no celeiro, de onde o celeiro retira continuamente o necessário para o seu sustento. Agora, na dimensão espiritual, fica atento nisso aqui, ó. Na dimensão espiritual, a colheita é a época em que colhemos o que plantamos. Se plantarmos semente boa, semeada para o espírito e não para a carne, teremos boa colheita. Entretanto, se plantarmos para a carne, colheremos a corrupção da carne. É o que está escrito em Gálatas, capítulo 6, versos 7, 8 e 9. Então, meu querido e minha querida, é interessante esse assunto,
o tamanho e o tipo de colheita são determinados pela semente. Colhemos de acordo com a quantidade de sementes que plantamos. Na colheita financeira, no caso das finanças, colhemos de acordo com o que ofertamos para o reino de Deus. Se plantarmos pouco, teremos uma colheita pequena. Se dermos liberalmente, teremos uma grande colheita. Pode notar que essa área da contribuição financeira à obra de Deus, tem cristãos que discordam, tem cristãos que rejeitam, né? E tem pessoas que não conhecem as verdades de Deus, que muitas vezes até abominam. Eu já tive casos de pessoas que nos apoiam um bom tempo com a sua oferta mensal e a pessoa ajuda. Mas num contexto familiar, ela ajuda porque a oferta é um ato voluntário e individual. Chegou o momento de algumas pessoas que elas não puderam mais administrar suas finanças. Alguém assumiu o controle das finanças daquela pessoa por um problema de saúde ou algum outro fator. Só que o que acontece? Aí quem assumiu o controle discorda de semear no reino de Deus. Então existem muitos casos assim, né? Prego o evangelho há muito tempo e a gente percebe isso, né? A pessoa às vezes até tem vontade, mas agora não é mais ela que administra os recursos. Você está entendendo? Eu estou falando aqui bem resumidamente para não ser mal interpretado. Mas é interessante isso, mas agora é importante entender, se eu quero colher, eu tenho que plantar. Depende, se eu quero colher, por exemplo, um casamento melhorar o meu casamento, eu tenho que plantar boas sementes na minha esposa, não é verdade? Às vezes tem marido que ele quer que a esposa o ame, né, e que tem uma vida até na área sexual maravilhosa, mas ele trata a esposa mal educado, o dia inteiro às vezes falando palavrões para a esposa, é grosso, né? Desculpa falar, mas eu vou falar uma palavra, às vezes até estúpido, né? Aí ele quer que a esposa seja carinhosa com ele. Ele está plantando uma coisa ruim e quer colher coisa boa, né? Se consegue, não é nem colheita. Às vezes a pessoa está até fazendo algo forçado, né? E não tem sentido, né? Então, quem é casado acho que entendeu o código aqui, né? Então é isso aí. Então você tem que plantar coisa boa, né? Tem que plantar coisa boa. Isso eu já falei no início aqui da reflexão. Existem vários tipos de sementes, boas e ruins. Eu disse no início aqui do ensinamento. E agora estamos encerrando para orar, justamente falando sobre a importância de você ser um semeador financeiro também. É legal, sim, claro que é importante. Então, eu tenho certeza que estamos vivendo um tempo assim de grande abundância. Mesmo de um momento delicado que o mundo está passando, o Brasil está passando, dias assim difíceis de certa forma. Porém, na palavra de Deus já está escrito isso. Jesus já havia alertado que seriam dias difíceis, mas ele prometeu a sua presença. Nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos o Consolador, que é o Espírito Santo, ou seja, nós temos tudo para vencer cada desafio do dia a dia, ou do mês, ou do ano. Entendeu? Entendeu o que Deus está falando? Então, lembre-se, semeadura e colheita. Tem gente que diz assim, pastor, não estou colhendo nada. Então você tem que ver, provavelmente você não está plantando nada. Então não tem como eu colher alguma coisa, seja boa ou ruim, se eu não estou plantando. Se eu não estou plantando coisa ruim, então eu não vou colher coisa ruim. Entendeu? Agora, se eu estou plantando coisa boa eu vou colher. Agora, se eu não estou plantando nada, ou seja, nada, se não planta nada, não vai ter nada, né? Então, você tem que separar a coisa. Tem vários tipos de semente, que eu já ensinei aqui bem num resumo aqui, né? Estou buscando ser bem compacto. Mas você precisa analisar qual é a área da tua vida que você quer colher alguma coisa. Então, plante algo bom naquela área, que você vai colher no tempo devido. Sempre lembrando o seguinte... Eu li aqui, eu falei aqui, ó. Você planta, mas a colheita ela é maior do que a semente. A colheita é maior do que uma semente. Entendeu? Deus Todo-Poderoso, quero te louvar e te agradecer por essa boa palavra, por esse bom ensino que vem fortalecer a nossa fé e nos abençoar para que possamos cuidar com as sementes que estamos plantando ou que vamos plantar. Nos ajude, Espírito Santo, para que todos nós, eu que estou aqui ministrando e todos que estão me ouvindo, possam ser bons semeadores, semeando coisas boas, coisas maravilhosas. Espírito Santo, abençoa o trabalhador, a trabalhadora, o empresário, o empreendedor, o autônomo, o profissional liberal. Abençoa aquele que já vive da sua aposentadoria e a todos que nos ouvem.
Se essa pessoa está nos ouvindo, já é um grande sinal que o Senhor tem uma bênção para entregar para esta pessoa a partir de hoje. Assim oramos e abençoamos no nome de Jesus a todos que nos ouvem. Inclusive, Pai, libera uma unção de grande prosperidade para aqueles que têm semeado também em nosso ministério Agindo Deus. Libera o teu favor e uma grande colheita financeira também para todos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Gente querida, um grande abraço e até o próximo episódio. Em nome de Jesus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.